A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André Pena, que honra poder estar com vocês. Nós vamos começar uma nova matéria muito importante para o desenvolvimento de uma vida cristã. Infelizmente, pelo fato de nós não conhecermos verdadeiramente o caráter de Deus, nós estamos vivendo, infelizmente, de uma forma tão inferiorizada aquilo que Deus quer estabelecer, aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Porque não conhecemos o caráter de Deus, muitas vezes estamos culpando Deus de algo que Ele não fez. Muitas vezes estamos dizendo que Deus nos colocou no lugar onde Ele não nos colocou. E não estamos entendendo que Ele já nos tirou desse lugar. Não entendemos que os pensamentos de Deus, quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Porque não sabemos quem é o Senhor, não conhecemos o seu caráter, infelizmente estamos vivendo de uma forma tão medíocre, tão mediana em relação ao que Deus já estabeleceu para nós, aquilo que Ele fez na nossa vida, aquilo aonde Ele quer nos colocar. Hoje nós começaremos uma nova matéria a respeito do caráter de Deus. Você vai começar a conhecer de fato o seu Pai. O que o seu Pai pensa de você, aonde Ele te colocou, o tipo de herança que Ele te entregou, o quanto o amor dele é grandioso por mim e por você, a ponto de dar o seu próprio filho por amor de nós, para que a gente venha viver uma vida plena e abundante, no pleno conhecimento dele, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, abra os olhos do teu espírito, abra o teu ouvido, para que você possa entender de fato tudo que vai ser ministrado. Creio nas próximas aulas, nós vamos desvendar algumas verdades, trazer para você algumas verdades, para que você venha de fato conhecer ao teu Pai e viver o melhor que Ele tem para você. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Então cumpra, Senhor, a tua palavra na nossa vida, Senhor Jesus. Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, em seu conhecimento, abra agora os olhos do nosso espírito, para que a gente, na sua sabedoria, venha entender o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Que a gente seja todos os dias fundamentados e alicerçados no pleno conhecimento de Cristo, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por este tempo, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então vamos começar acerca desta matéria, falar sobre o caráter de Deus. Nós precisamos entender o que Deus pensa a nosso respeito. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. É necessário que quando a gente se aproxima de Deus, em primeiro lugar, a gente tem que crer que Ele existe. A gente precisa crer que Ele existe. E quando a gente entende que Ele existe, a palavra diz que Ele vai se tornar presenteador de todos nós. Por quê? Porque nós estamos buscando ao Senhor. Quando a gente vai se aproximando dEle, Salmo diz que a gente fica parecido com aquilo que a gente adora. Então, quando você adora o Senhor, crendo que Ele existe, você começa a ficar parecido com Ele. Começa a ficar parecido com a imagem do Filho de Deus. Você vai crescendo dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Então é necessário que a gente creia que Ele existe. E que pelo fato da gente estar crendo que Ele existe, Ele vai se tornar um presenteador. Ele vai começar a te presentear.
com riquezas insondáveis que muitas vezes o seu coração, nem a sua mente vai alcançar. Quando você se aproxima de Deus, Deus vai te levar a lugares que a sua mente e os seus pés nunca alcançariam. Mas para isso, você precisa se aproximar ao Senhor com o coração aberto, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Mudar de fato o teu caráter e estabelecer as verdades dele na sua vida. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deixa eu te dizer, o fim que você espera em relação à sua vida está diretamente ligado ao nível de conhecimento que você tem do caráter de Deus. Você vai esperar para a sua vida exatamente o nível de conhecimento que você tem acerca do caráter de Deus. Quando você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, você vai receber os presentes dele. Aquele galardão que você vai receber dele está diretamente ligado ao nível de conhecimento que você tem, entendimento que você tem da pessoa e do caráter de Deus. Se você não conhece o caráter de Deus, infelizmente, você vai esperar tão pouco de Deus. Teve um momento em que Jesus olhou para os apóstolos, e algumas vezes na palavra, quando Jesus chamava a atenção dos apóstolos em relação à incredulidade deles, que ele falava: até quando? Até quando, infiéis? Até quando vocês não vão crer? Até quando, homens infiéis? Até quando vocês... O que Jesus estava querendo dizer em relação a isso? Jesus estava dizendo: olha, presta atenção em tudo que eu tenho para dar para vocês. Presta atenção de que eu sou, quem eu sou e o que eu tenho para dar para vocês. Quando eu chamei vocês para caminharem comigo, eu chamei para que vocês me conhecessem. E depois que vocês me conhecessem, aí sim vocês iriam pregar a minha palavra, e aí sim sinais, prodígios e maravilhas iriam acontecer. Mas primeiro vocês precisam me conhecer. Até quando, incrédulos? Até quando eu estarei com vocês? Ele estava dizendo: olha para mim. Olha tudo que eu tenho para dar para vocês. Eu sou uma fonte inesgotável de unção, de poder, de alegria. Eu sou uma fonte inesgotável e vocês precisam sugar de mim tudo que eu tenho para dar para vocês. É exatamente isso que ele está falando em Jeremias. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O que vai acontecer na nossa vida, aquilo que nós esperamos que venha de fato acontecer na nossa vida, está ligado ao nível de conhecimento que nós temos a respeito do caráter do nosso Pai. Muitas vezes nós não conhecemos o caráter do nosso Pai e julgamos o nosso Pai e colocamos condenação de uma certa forma em cima do caráter do nosso Pai. Porque Deus está me botando na prova, Deus me colocou no estreito de Jeová, porque, sabe, aí a gente tem o hábito de não conhecer, de que Deus, a gente até fala, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E aí isso virou um jargão. Isso virou um jargão cristão de que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Mas a gente não tem a convicção de que isso não é um jargão, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Mas pelo fato de nós não conhecermos o caráter do nosso Pai, tem virado um jargão. E o poder do entendimento de que Deus é bom o tempo todo não está se movendo na nossa vida, não está acontecendo na nossa vida. O fim que nós esperamos, muitas vezes, pela falta do conhecimento da pessoa de Deus, do caráter de Deus, é um fim de tragédia, é um fim de fracasso, é um fim de dor.
é um fim de derrota, mas na realidade, Deus já nos colocou numa posição de triunfo. A Bíblia diz que em tudo, nós somos conduzidos em triunfo. Somos o bom perfume de Cristo. Somos mais do que vencedor. Imagina uma pessoa vencedora. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Pai. Muitas vezes eu já até escutei as pessoas falando a respeito de Jesus. Não, que Jesus é gente boa, que Jesus é muito bom, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. E quando vai falar de Deus Pai, fala, não, agora você olha para Deus Pai, aí você já vê aquele cara já um pouco mais duro, mais ríspido. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressa imagem de Deus na terra. Filipe chegou para Jesus e falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou aqui exatamente fazendo aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então nós precisamos aprender a respeito da pessoa de Jesus. E quanto mais nós conhecermos a respeito da pessoa de Jesus, mais Jesus vai revelar o Pai. Por quê? Porque Ele e o Pai têm o mesmo caráter. Ele e o Pai têm a mesma personalidade. Ele e o Pai são um. Jesus fez uma oração em João 17 e falou sobre isso, para que a gente entenda, para que a gente se torne um com Ele, como Jesus é um com Deus. Quando nós começarmos a conhecer de fato o caráter de Jesus, nós veremos o caráter do nosso Pai. E aí nós saberemos o que o nosso Pai pensa a nosso respeito. E nós vamos esperar que o nosso futuro seja exatamente aquilo que o Pai pensa a nosso respeito. Lá em Sofonias, diz que Deus vai jubilar, vai rejubilar de alegria quando nós estivermos vivendo exatamente aquilo pelo qual Ele nos criou para viver. Mas nós só vamos conseguir viver a partir do momento em que nós estivermos vivendo de fato tudo aquilo que Deus nos criou para viver. E diz mais, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Olha o que ele está dizendo assim. Ele está dizendo que nós vamos encontrar, a partir do momento que a gente conhece o caráter de Deus, nós vamos orar de fato, nós vamos buscar com tanta intensidade. Porque primeiro, a gente já sabe o que vai receber de Deus, porque a gente já sabe o fim que nós receberemos de Deus, e nós vamos buscar o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque nós conheceremos de fato o caráter do Senhor. E por conhecer o caráter de Deus, com alegria no coração, nós buscaremos o Senhor, sabendo que o fim que nos espera é exatamente aquele que o Senhor já planejou para todos nós. Um fim de glória, de alegria, de honra e de justiça. Aonde verdadeiramente uma igreja saudável se levantará com alegria, com paz e com justiça, mudando a história de bilhões e bilhões de pessoas. Essa é a vontade de Deus. Uma igreja saudável, forte, que conhece ao seu Deus, faz proezas porque é alegre, porque sabe que independente de tudo que se levantar contra você, no âmbito natural e espiritual, o Senhor já te colocou numa posição de triunfo. É simples assim. O Evangelho é simples. O que nós precisamos entender é como nos mover. Mas nós vamos nos mover da maneira correta e buscar de todo o nosso coração quando nós conhecermos os pensamentos que Deus tem a nosso respeito e o caráter de Deus em relação a tudo aquilo
que Ele já preparou para nós. Amém? Deus é bom e vamos continuar em nome de Jesus Cristo. Nós podemos mesmo conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus através do nosso espírito, pois as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Lá em 1 Coríntios fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 16. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa profunda, olha que coisa forte. Nós entendemos ao Senhor, por quê? Porque Ele nos deu a mente de Cristo. O Espírito Santo revela para nós o caráter de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E quando você tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, ele começa a revelar o caráter de Deus para você. A importância, eu acredito que em uma matéria eu falei a respeito disso, a importância de nós entendermos o posicionamento e o papel de cada um dos três, do Espírito Santo, de Jesus e do Pai. Quando Jesus ele estava já a ponto de partir, de subir, de ascender aos céus, Jesus estava falando aos apóstolos e ele falou assim: olha, eu vos enviarei o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o ajudador de vocês, é o conselheiro de vocês, é o Paracletos, é o conselheiro, é o ajudador, é o guia de vocês. Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade que vai conduzir vocês em toda a verdade. Ele vai mostrar para vocês aquilo que ele viu e o que há de vir. É Ele que vai ajudá-lo. E Ele vai testificar a respeito de mim. Ele vai trazer a revelação de quem eu sou para vocês. Ele vai testificar a respeito de mim. Então, qual a importância do Espírito Santo e o papel do Espírito Santo nesse momento para nós? O Espírito Santo nesse momento é quem está nos guiando, é quem está nos conduzindo, é o Espírito da verdade, é o nosso melhor amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, ele é o nosso guia, ele vai nos conduzir sempre na verdade. Ele vai nos levar e nos direcionar sempre à verdade. Então nós precisamos ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos todos os dias dizer para o Espírito Santo: ei, Espírito da verdade, me guia em toda a verdade, o que é que eu vou fazer hoje? E ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a conhecer a pessoa de Cristo, porque o Espírito Santo vai testificando dia após dia a respeito da pessoa de Cristo. E eu não sei se você sabe, lá em João capítulo 1,
João disse que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo significa palavra em movimento. Verbo é palavra em movimento, é uma ação. Então deixa eu te dizer uma coisa, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, então o Espírito Santo vai começar a testificar acerca da palavra, ou seja, quando você começar a meditar na palavra, o Espírito Santo vai começar a testificar a respeito de que a palavra pela qual você está meditando nela é o próprio Cristo. E vai começar a trazer para vocês, para nós, a verdade de Cristo, de quem Cristo é, de como Ele opera, de como Ele se move, o que Ele fez, o que Ele deixou de fazer, como Ele se movia, como Ele agia, por que Ele agia, como Ele pensava, porque nós lemos aqui que a mente dele já está em nós. Então o Espírito Santo vai destravar esse entendimento de que a mente dele está em nós e vai começar a revelar para nós a mente de Cristo, para estabelecer em nós a verdade de Cristo. Então o Espírito Santo, quando nós estamos lendo, ele vai nos guiar e nos ensinar e nos conduzir, de fato, e testificar em nós a respeito do caráter de Cristo, a respeito da pessoa de Cristo, da personalidade de Cristo, e ele vai começar a testificar em nós, nos ensinando a sermos imitadores de Cristo, como filhos amados. O Espírito Santo vai começar a nos guiar, porque ele vai revelar, ele vai testificar, ele vai revelar a pessoa de Cristo para nós. Então, veja o quanto é importante a gente ter relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que está aqui agora. É Ele que está aqui agora nos ensinando. Eu não tenho como conhecer de fato o caráter de Deus se eu não for íntimo do Espírito Santo, para que Ele venha revelar a Cristo. A partir do momento em que eu me torno íntimo do Espírito Santo, eu começo a entender a mente de Cristo que já foi estabelecida em nós. Quando o Espírito Santo testificar e trazer a revelação de Cristo, Cristo vai começar a nos mostrar quem de fato é o Pai. Enquanto nós não pensarmos como Jesus, simplesmente a gente nunca vai ter de fato a revelação plena de quem é o nosso Pai, do caráter do nosso Pai. Por isso que muitas vezes nós estamos acusando o nosso Pai de coisas que ele não tem culpa. Provérbios diz que o homem, na sua estupidez, corrompe os seus caminhos e é contra Deus que o seu coração se ira. Muitas vezes, por não conhecer o coração do nosso Pai, não conhecer o caráter do nosso Pai, nós estamos corrompendo os nossos caminhos. E porque nós estamos corrompendo os nossos caminhos e não conhecemos de fato o caráter de Deus, de que Deus é bom, tempo todo nós estamos botando culpa em Deus, em situações desagradáveis que estão acontecendo na nossa vida. E Deus é inocente, Ele não tem nada a ver com isso. São escolhas. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Então muitas vezes nós estamos corrompendo os nossos corações, corrompendo os nossos caminhos e estamos colhendo o fruto daquilo que a gente plantou. Mas glória a Deus que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a palavra diz que quando a gente se arrepende, confessa, Ele simplesmente estabelece novamente a justiça dele na nossa vida. Ele nos purifica e nos santifica. E quando a gente deixa, Ele nos leva de volta para a posição de misericórdia. Quando você se arrepende, confessa e deixa, Deus nos leva de volta para a posição de misericórdia. Veja o quanto Ele é bom. Para você começar a entender o quanto Deus é bom, eu vou te mostrar algo. Um homem lá no céu deixou um sentimento de corrupção
entrar no seu coração. E quando ele deixou aquele sentimento de corrupção entrar no seu coração, ele quis se levantar acima dos céus. Ele quis ser maior do que o Senhor. E Deus, vendo tudo isso, Deus percebeu que no coração dele ele já tinha se corrompido. E aí, de repente, Deus, vendo tudo que ele estava fazendo, ele se levantou contra Deus e arrancou um terço do céu, dos anjos do céu com ele. E ele foi lançado fora. Deus poderia olhar e falar assim, quer saber? Eu vou acabar com tudo. Vou matar logo esse cidadão, porque Deus, na sua onisciência, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que o inimigo ia corromper o homem, sabia. Deus sabia. Pastor, então por que Deus não fez nada? Simplesmente pelo fato de escolha. São as nossas escolhas. Adão teve uma escolha e escolheu errar. Jesus teve uma escolha e escolheu ser obediente. Então, escolhas. E aí, simplesmente por causa de uma decisão, aquele homem, aquele anjo caiu. Deus poderia olhar e falar assim, eu vou acabar com tudo. Mas se Deus naquele momento matasse e destruísse o inimigo e aqueles anjos, simplesmente todos os outros anjos iriam olhar e falar, verdadeiramente Deus não é tão bom assim. Então realmente Lúcifer estava certo. Porque está vendo? Ele destruiu. Ele foi lá e aniquilou, destruiu ele. Então realmente Deus não é tão bom assim. Mas Deus simplesmente na sua bondade o expulsou, porque ele trouxe uma corrupção e ele o expulsou. Mas Deus deixou com que ele se destrua pela sua própria mão. A palavra do Senhor é clara em dizer que a serpente, em Apocalipse, em Daniel, que a serpente ela vai ser destruída, tal, mas é pela sua própria mão. Não é o Senhor. Foi uma decisão de um coração corrompido que simplesmente pela sua própria mão decidiu se levantar contra Deus. E Deus, na sua bondade e misericórdia, não se levantou, não quis destruir. Isso mostra o quanto Deus é bom. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar de Deus, nós teríamos acabado com tudo. Ele fala, quer saber? Vou acabar com tudo. Esse cara, olha o que ele fez, olha o que ele é tal. E a gente teria acabado. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu caráter de amor, ele deixou que o inimigo se destruísse por si só. O decreto já está estabelecido na Bíblia. Para ele já era. Por quê? Porque foi uma decisão dele. Ele esteve na glória. Uma vez apresentado a toda a glória, é impossível que ele volte. Porque ele conheceu toda a glória, ele conheceu toda a bondade de Deus, ele conheceu toda a justiça de Deus. E é por isso que ele luta todos os dias para que a gente não conheça a bondade de Deus. Por isso que ele luta todos os dias para que a gente não conheça de fato o caráter de Deus. Por isso que ele tenta criar situações, até muitas vezes estudos que vão levar os homens longe, para bem longe de Deus, mas estudos que aparentemente até parecem ser de Deus. Que muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo estudando a respeito do caráter do inimigo, querendo saber a respeito do caráter do inimigo, sendo que a Bíblia diz que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente fica parecido com Ele, mais a gente vai entendendo de fato tudo o que Deus estabeleceu para nós, dia após dia. Por isso que nós precisamos discernir e entender o papel de cada um dos três. O Espírito Santo vai revelar a pessoa de Cristo. Cristo vai nos mostrar o Pai. Quando você entende a mente de Cristo estabelecida em você, aquela mente que já foi depositada em você, e você começa a pensar como Jesus,
Pensando como Jesus, você vai de fato conhecer o caráter do teu Pai. E aí você vai entender o que foi estabelecido, o caráter de Deus. Nós entenderemos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Entender como é tudo que Ele tem e pensa a nosso respeito. Porque nós não sabemos quem é o Senhor. Infelizmente, não estamos conseguindo viver o melhor. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós temos que querer e temos que ouvir. Mas como é que eu vou querer e como é que eu vou dar a atenção para ouvir se eu não sei e não valorizo de fato o caráter de quem está falando? Muitas vezes nós gastamos até um dinheiro, gastamos uma quantia considerável para aprender algo a respeito de homens que vão nos ensinar sobre alguns determinados assuntos e quais a gente acredita que vai trazer um crescimento para a nossa vida. E nós gastamos um dinheiro e passamos 2, 3 horas sentados numa sala escutando uma palestra a respeito através da vida de um homem que nós entendemos que aquele homem tem algo que vai nos acrescentar e que vai trazer um crescimento na nossa vida. Mas por que você gasta esse dinheiro? Exatamente porque você acredita que aquele homem, por você ter escutado falar dele, por você ter visto alguns vídeos dele, você acredita que aquele homem vai ser uma pessoa que vai trazer um crescimento para a sua vida. Mas muitas vezes nós não estamos dando a devida atenção para de fato aquele que realmente vai trazer para nós todo o crescimento e o avanço que nós precisamos. Muitas vezes nós nem queremos ouvir a Deus. Muitas vezes nós nem queremos, nem paramos, porque nós não temos a compreensão e a convicção daquilo que Ele nos deu, o que Ele pensa de nós. E não temos essa sede de parar para escutar a respeito do caráter dele. Se quiserdes. Então, para eu querer, para eu ter sede e fome, eu preciso saber a respeito do caráter daquela pessoa e saber que aquela pessoa tem algo que vai acrescentar na minha vida. Nós temos que valorizar que aquilo que essa pessoa tem vai acrescentar na minha vida. Quando você conhecer de fato o caráter do teu pai, você vai entender que ele tem algo que vai acrescentar na sua vida, em todas as áreas. Quando você compreende isso, quando nós compreendemos isso, simplesmente nós vamos querer. E o fato da gente querer vai nos levar a entender que nós precisamos ouvir. E quando nós ouvimos com o coração aberto, quando buscamos verdadeiramente com todo o nosso coração, quando Jeremias fala isso, me buscardes de todo o vosso coração, ele está dizendo algo. Você só vai buscar algo de todo o teu coração quando você entender de fato que aquilo que você está buscando vai trazer um benefício enorme para a sua vida. Quando nós não compreendemos que aquilo vai trazer um grande benefício, nós não buscamos de todo o coração. Preste atenção realmente quando você tem compreensão, quando nós temos a convicção de que de repente um curso superior ou algum curso que a gente faz vai trazer um grande benefício para a nossa vida. Se nós não vamos nos empenhar, nós não vamos vir ali com muita força para aprender sobre aquilo. Deixa eu te dizer, existe algo. Existe alguém que tem poder para trazer para a nossa vida algo infinitamente maior do que qualquer inteligência humana pode te dar. Quando você tem essa convicção, você vai buscá-lo de todo o seu coração, não
para que ele seja alguém que vai resolver problemas para você. Mas você vai entender que ele é a própria vida. E ele já te deu a vida. E quanto mais você conhecê-lo, mais a vida abundante dele vai ser estabelecida em você. E mais alegria, honra, justiça. Eu tive uma experiência um dia desse. Eu estava conversando com um jovem. E nós procuramos ensinar para as pessoas a respeito da mente de Cristo. Nós procuramos ensinar para as pessoas como buscar. Muitas vezes as pessoas perguntam: poxa, pastor, o senhor fala muito sobre a mente de Cristo, que nós temos a mente de Cristo que está escrito na palavra, mas como é que eu vou buscar de fato o conhecimento a respeito da mente de Cristo, entender a mente de Cristo? Um dia eu estava orando ao Senhor e buscando ao Senhor, Deus falou comigo algo muito interessante. Ele falou assim: toda a minha palavra foi inspirada pelo meu espírito. Ela foi inspirada por mim e eu usei meu espírito para inspirar pessoas para escrever a palavra. Mas você precisa entender tempos e estações. Quando você entender tempo e as estações, você vai compreender a minha palavra e vai compreender o meu caráter. Eu falei: Senhor, então me explica isso. Ele falou: de Gênesis a Malaquias, do que eu estou falando? Você já meditou de Gênesis a Malaquias e do que eu estou falando? De Gênesis a Malaquias, ele está falando de um Redentor que vive, do Redentor que vive e que se levantará. Ele ainda não se levantou. O Redentor vive, mas ainda não se levantou. Ele se levantará. De Gênesis a Malaquias eu estou falando sobre isso. Os evangelhos eu estou falando a respeito de um Redentor que vive e que se levantou. Agora presta atenção que ele é o exemplo de vocês. Veja exatamente como ele se move, como ele se movimenta, como ele age. Ele é o exemplo de vocês em tudo. Esse Redentor está caminhando na terra e está mostrando para vocês como é que vocês têm que se comportar. Atos diz o respeito de 11 homens que caminharam com esse Redentor natural, humano que estava caminhando. E fala a respeito de um homem também que caminhou exatamente com o Rei da Glória. Esse homem natural que estava caminhando, ele venceu tudo, ele venceu a ânsia da justiça e se tornou o Rei da Glória. E aí simplesmente este Rei da Glória se apresentou para um outro homem e trouxe através da vida deste outro homem um fundamento. E o fundamento é Cristo em vós. Igreja, a certeza da glória. Nos gentios, uma esperança. Mas para a igreja, a certeza da glória. As cartas falam exatamente a mente deste Rei da Glória. As cartas de Romanos a Judas estão falando exatamente acerca da mente desse Rei da Glória. O livro de Apocalipse é o resultado de pessoas que viveram segundo a mente manifestada desse Rei da Glória nelas e de pessoas que não aceitaram isso. O resultado para aqueles que quiseram viver a mente deste Rei da Glória é: aos vencedores darei de comer da árvore da vida. E aos que não quiseram serão lançados no lago de enxofre. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos meditar principalmente na mente dele. Porque a partir do momento que nós meditarmos na mente dele, coisas extraordinárias acontecerão. Tem um jovem que nós temos
3 anos que temos conversado e instruído esse rapaz a meditar nessa mente. Ou seja, Romanos ajuda. Ele tem lido toda a palavra, claro, mas ele tem meditado especificadamente em Romanos ajuda. E eu escutei da boca desse jovem algo muito extraordinário. Um dia desse ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu percebi algo, que aquilo que nos ensinou, apesar do Senhor ter colocado uma meta, que seria de 20 capítulos das cartas, 1 de Provérbios e 1 dos Evangelhos, todo dia, durante 365 dias, apesar do Senhor ter colocado uma meta, eu percebi que isso não é meta, é vida. E tem 3 anos, pastor, que eu tenho feito isso e eu percebi algo extraordinário. Eu fiquei mais sábio, mais inteligente. Eu tenho percebido em relação à minha vida e à vida das pessoas que estão à minha volta, mudanças extraordinárias. Pastor, em relação ele estuda para concursos e tal, e ele falou: pastor, eu tenho visto o quanto eu tenho absorvido mais a matéria, as minhas redações estão infinitamente superiores. Eu falei só para ele, a Bíblia diz que a palavra, a meditação na palavra vai nos fazer mais sábios e inteligentes. Simplesmente a Bíblia está funcionando em você. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você meditar na palavra, mais a palavra vai fazer de você sábio e inteligente. Quanto mais você estabelecer a mente de Cristo em você, aquela que a gente leu no começo da aula, que nós temos a mente de Cristo, quanto mais você exercitar a mente de Cristo, mais você vai simplesmente conhecer o caráter do teu Pai. E quando você conhece o caráter do teu Pai, não se preocupe, o seu fim vai ser exatamente aquele que você espera, porque você conhece o caráter do teu Pai. E aí você vai buscar o teu Pai com toda a força do teu coração, porque você vai saber que o resultado de você buscar o caráter do conhecimento, o pleno conhecimento do caráter do teu Pai, vai te levar a uma vida de sucesso. Amém? Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essas revelações. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo caráter do Senhor em nós. Obrigado porque a cada dia nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o teu caráter. Manifesta a tua glória em nome de Jesus.